cada um só vive a vida que tolera. Exatamente. Tudo, absolutamente tudo que você tem vivido é porque você tem tolerado. Mas a partir do momento que você falar assim, ó, chega, não quero mais isso pra minha vida, seja ela em qualquer área, o jogo muda, assim como o dia mudou na minha vida também. Eu quero compartilhar aqui uma história maravilhosa que está lá na Bíblia, minha Bíblia, sua Bíblia, muitos de vocês já conhecem, mas eu quero trazer aqui um contexto diferente sobre a história de Jacó, sobre o posicionamento de Jacó diante de uma situação. Ok? Boa noite, Aninha. Boa noite, tia. Tudo bem? Saudade, né, tia? Deu uma sumidinha por aqui. Estava viajando, fusos, horários não batiam. Mas estamos de volta, estamos de volta. Então, para você que for entrando, eu quero te convidar a enviar essa live para o máximo de pessoas que o teu Instagram permitir. Você tem aí, conhece alguém que precisa se posicionar? Você conhece uma pessoa que tem assim um potencial gigante, que tem habilidades, dons, talentos, mas que não consegue performar em nenhuma área? Aquela pessoa que passa problemas no casamento, passa problemas financeiros, não consegue desenvolver, e você olha e você consegue ver claramente que essa pessoa tem um potencial gigante, mas a própria pessoa não consegue enxergar? Envia essa live para ela, porque hoje é uma live para sacudir, para tirar da zona de conforto mesmo, para dar aquele chacoalhão, para que você possa mudar de vida, mudar o cenário da sua história. Lu, falando parece ser tão fácil. Vou falar para você que fácil não é, mas é possível, tá? Se eu conseguir, você também consegue. Então já vai compartilhando aí essa live. E o nosso tema de hoje é: cada um só vive a vida que tolera. Então hoje nós vamos falar sobre posicionamento, sobre visão positiva de futuro. Eu quero te trazer consciência, porque a maioria das pessoas não mudam porque elas não têm consciência do que está acontecendo. Elas acham que é normal. É normal ter um casamento mais ou menos, é normal ter um relacionamento com os filhos mais ou menos, é normal ter as finanças mais ou menos, é normal ficar cheio de dívida, cheio de boleto, cheio de cobrança, cheio de conta para pagar. Oi, Vanessa, shalom, Deus te abençoe. As pessoas acham, elas vão se acostumando. O ser humano, ele é muito adaptativo, então ele se acostuma com a cultura, se acostuma com o estilo de vida. Então hoje eu quero te convidar a olhar para a tua vida num contexto geral com uma outra ótica. E para entrar no contexto, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te convidar, pega aí sua Bíblia, ó, Gênesis 30, do 25 ao 43. Eu sou apaixonada pela Bíblia porque na Bíblia nós podemos encontrar a resposta de todas as nossas dúvidas. Qualquer problema que você estiver passando na sua vida, na Bíblia você vai encontrar a resposta. O Senhor deixou ali vários exemplos para que nós pudéssemos seguir, né? Quando a gente se vê assim diante de uma situação difícil que parece que não tem solução, o Senhor deixou ali uma resposta, uma saída, o que fazer para lidar com essa situação. Só que antes de entrar no contexto, eu quero te fazer algumas perguntas. Você está feliz, completamente feliz com a tua saúde? Você se olha no espelho, a disposição que você tem no dia a dia, você está completamente feliz com a sua saúde? Pode responder aqui na live para você mesmo. Você está completamente feliz com o relacionamento que você está vivendo, conjugal? Essa pessoa que está do seu lado, você é uma pessoa completamente feliz? Esse relacionamento no todo, você se sente feliz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Relacionamento com seus filhos, carinho, abraço, empatia, respeito. Você está feliz com o relacionamento que você anda tendo com seus filhos? Você está feliz com o seu trabalho? Você se sente realizada com o trabalho que você está exercendo? Com a casa que você mora? Com as viagens que você faz? Com as férias que você tem? Você se sente completamente realizada? Com as suas finanças, quando você abre a conta no banco, você está satisfeito com aquilo que você tem visto? E eu quero partir desse ponto. Se você respondeu aí a maioria não, Lu, sabe quem que é o único responsável por essa vida?
Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu cônjuge, não é o governo, não é a economia, é você. Como assim, Lu? Me abandonaram, me traíram, me rejeitaram? Como que eu sou responsável? Sim. Porque não é sobre o que aconteceu com você, mas é sobre o que você fará com tudo aquilo que aconteceu com você. Todos nós passamos por momentos de muitas dificuldades. Por que algumas pessoas conseguem performar? Porque algumas pessoas viram o jogo, mudam de vida assim e outras não conseguem sair do lugar. Talvez você olhe aí para um irmão seu e você vê ele prosperando, abundando, casamento abençoado, saúde, e você que veio da mesma barriga não consegue ter resultado. Talvez você olhe para um amigo de trabalho e você vê ele avançando, ele sendo promovido ou a empresa dele escalando, subindo e você não sai do lugar. Mas o que acontece afinal? Por que isso acontece, Lu? Porque talvez ele não tolerou a vida escassa que ele estava levando. E ele se posicionou para viver a vida de paz, de abundância e prosperidade que Deus tem preparado para nós. E assim foi também na vida de Jacó. Eu imagino que todos conheçam a história de Jacó, mas eu quero falar rapidamente aqui. Jacó era gêmeo do seu irmão Esaú, e na hora do parto Jacó agarrou ali o pezinho de Esaú, que Esaú ia sair primeiro, e agarrou ali porque ele queria, sair primeiro. Desde a barriga ele já mostrou para o que ele veio. E ele ficou com aquilo na cabeça: eu quero ser o primogênito, eu quero ser o primogênito. E quando o pai dele já está bem velhinho, ele optou por ser mais ali de coisas mais domésticas. Ele cozinhava, ele era mais grudado com a mãe. E Esaú era o homem de caça, o homem de caça, aquele homem braçal que ia mesmo ali, fazia acontecer, caçava, e ele era mais grudado com o pai. Um dia, Jacó estava lá no seu ócio criativo. Por quê? O que é um ócio criativo? É quando a sua mente está livre para receber ideias novas, ideias criativas. E no ócio criativo, com a mente limpa, você consegue ter discernimento das coisas, você consegue raciocinar melhor, você consegue pensar melhor nas suas atitudes, você consegue fazer bons negócios. Quando você está cansado, sobrecarregado, você está exausto, aquele serviço braçal, aquela rotina maçante, cansativa, você não consegue nem pensar. Quantas vezes a Valentina vem pedir coisas pra mim e ela fica: mãe, posso isso? E eu tô com a cabeça tão cheia. Eu falo: ai, pode, Valentina. A hora que eu vi era pra eu falar não, mas eu falei: pode. Por quê? Porque ela me pegou no momento que eu estava com a cabeça muito cheia. Isso é maravilhoso para todas as áreas da nossa vida. Todos nós precisamos de uma pausa. Eu passei 27 anos da minha empresa trabalhando constantemente sem ter férias. Eu não sabia o que era férias. Nós, o máximo que ia era final de semana, sábado e domingo, e olha lá ainda, dar uma saidinha, uma corridinha rápida e muito perto. E esse ano que eu entendi sobre posicionamento, eu entendi sobre cada um só vive a vida que tolera, eu falei: não, chega, nós merecemos férias e nós vamos tirar férias. Gente, e eu voltei dessas férias com a minha mente borbulhando de ideias, de direcionamentos, coisas novas. Na volta do voo, tava todo mundo dormindo, tava sem sono, peguei o computador, escrevi um livro que vai ser um devocional para 31 dias, eu já escrevi 20 dias. Na volta, olha o que o descanso, uma mente descansada faz. Sabe quando que eu ia conseguir fazer isso na correria do dia a dia? Jamais. Então, se você anda no automático, acorda, levanta, vai trabalhar aquela correria, você não para, não respira, você não faz coisas novas, você não faz tempo que você não tem uma ideia nova, faz tempo que você não faz um negócio novo. É hora de você, pausar. É hora de você tirar um tempinho pra você. Lu, a minha casa depende de mim. Eu não consigo sair, porque eu dependo disso. Ok, tire meio período, sem celular, sem ninguém, só pra você se conectar com você. Isso vai ser maravilhoso. E naquele dia, Jacó estava no ócio criativo dele, fazendo lá um guisado, enquanto o irmão estava na lida, serviço braçal. Entendam uma coisa. Em uma construção, quando você olha para uma construção, teve uma pessoa que idealizou, que planejou, e aí ela contratou um arquiteto, e depois do arquiteto ela contratou uma equipe, uma empreiteira para executar a obra. E entre desenhar o projeto, idealizar o projeto e executar a obra, existe um posicionamento, existe uma decisão. Aquela pessoa que
planejou aquele projeto e decidiu executar o projeto, ela se posicionou. Ela falou, eu não quero executar, eu não quero colocar a mão na massa, eu não quero ficar subindo parede. Eu quero entregar o projeto na mão de alguém para que alguém execute o meu projeto. E na nossa vida é assim. Agora outra pergunta para você. Você é quem projeta ou você está sendo aquela pessoa que está trabalhando para o projeto? Na vida, ou você governa ou você será governado. O que de fato está acontecendo com a sua vida? Você está trabalhando no projeto dos outros ou em seu próprio projeto? Porque tudo é uma questão de posicionamento. Ah, Lu, mas fulano teve uma oportunidade que eu não tive. Será? Quantas oportunidades já apareceu na sua frente, mas você estava ocupado demais, trabalhando braçalmente, cansado, exausto, e você não deu atenção para aquilo que foi colocado diante de você. Uma conexão, algo, uma sociedade. Tô tentando buscar aqui o que já aconteceu comigo, tá, gente? Quantos convites de sociedade eu já tive. E eu disse que não, porque eu estava ocupada demais fazendo meu trabalho braçal. E eu acabei perdendo uma grande oportunidade. E eu vi pessoas que me chamaram para fazer sociedade alavancando rapidamente e eu ficando para trás. Por quê? Porque eu estava ocupada demais, envolvida em coisas braçais. Porque eu tinha dificuldade de delegar. Eu tinha dificuldade de confiar em pessoas. Era uma fratura emocional que eu tinha. E talvez você também se encontre nessa situação. Porque se você foi traído algum dia, se você foi abandonado, rejeitado, você vai ter dificuldade de confiar em pessoas. E isso pode estar atrapalhando o seu avanço. Mas isso é tema para outra live. Deixa eu voltar no meu foco aqui. Jacó estava lá no ócio criativo dele. Quando Esaú chega cansadaço, morrendo de fome, sente aquele cheiro, estava com a barriga roncando. E ele fala, meu Deus do céu, que cheiro é esse? Me dá um pouco dessa comida. E Jacó, esperto, ficou o dia inteiro matutando como que ele ia comprar a primogenitura do irmão. Ele fala, tudo bem, eu te dou um prato de comida, mas em troca eu quero a tua primogenitura. E ele fala, pode pegar, para que me serve isso? Olha o que uma mente cansada, um corpo cansado e uma barriga roncando faz. Talvez você tenha trocado promessas por propostas. Talvez você está tão cansado, você está se sentindo tão ameaçado, você está se sentindo tão sufocado. Talvez você já chegou no limite da sua vida que você está aceitando qualquer coisa para resolver o problema imediato. E com isso a tua promessa está sendo jogada para frente, você está retardando o processo. E ali ele compra barato, aproveita da oportunidade, sim, mas até esse momento ele não enganou ninguém. Ele comprou barato, aproveitou da oportunidade e isso foi uma estratégia sábia que ele teve. Porém, depois ele engana o pai dele e a consequência desse engano a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Todo plantio tem uma colheita. Não existe plantio sem colheita, então cuidado com as coisas que você tem plantado. Cuidado com as coisas que você tem tolerado. E Jacó engana o pai, foge, Esaú fica revoltado porque a hora que o cansaço passou, que ele voltou ao estado normal, ele falou, que besteira que eu fiz. E aí ele começa a perseguir Jacó, ele quer matar Jacó porque ele se sentiu ali enganado, traído. E Jacó foge sem nada. Jacó foge com um pouquinho de azeite e vai embora. E ele para descansar, ali ele tem um sonho, um encontro com Deus e ele tem um direcionamento e ele vai para a casa do seu tio Labão, um homem que era um fazendeiro, muitas posses. E quando ele chega ali próximo da casa do tio, ele para num poço para pegar água e ele encontra com a mulher da vida dele. Foi paixão à primeira vista. Quando ele olha para Raquel, ele fala, meu Deus, encontrei a minha alma gêmea, encontrei a mulher da minha vida. E ele se apaixona por ela, vai para a casa de Labão e ele demonstra um interesse em Raquel para Labão. E Labão, um homem muito esperto, negociante, fala, olha, aqui funciona assim, você precisa pagar um dote. Como você está sem dinheiro, trabalha para mim 7 anos, sem receber nada, em troca de comida e moradia, e ao término dos 7 anos, eu te dou a mão de Raquel. Quando dá os 7 anos, ele vai lá para festa, tal, festa de casamento, ele chapa o grupo. Outra coisa, né? Você, quando tá sob efeito de algo, que você faz coisa das pais, você vai se arrepender amargamente o resto da vida.
E quando ele tem a noite de núpcias, né? Ali rola. E quando ele acorda, ele olha, ele vê que não é Raquel. Ele vê que é Lia, a irmã mais velha de Raquel, que não se comparava com Raquel. E ele vai tirar satisfação com o tio, fala, que negócio é esse? Trabalhei 7 anos, você me prometeu Raquel e agora você me dá Lia? Não é por ela que eu trabalhei. E Labão diz, olha, o negócio é o seguinte, aqui funciona dessa maneira. Primeiro a gente casa a mais velha, depois a mais nova. Lembra que ele enganou o pai dele lá atrás? E agora a conta chegou depois de 7 anos. Ele também é enganado. E ele já estava lá, apaixonado. Ele falou, bom, vou trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel. E quando dá o período de 14 anos trabalhando ali, Raquel engravida do filho amado, desejado de Jacó. E ali ele tem aquele filho tão desejado, tão amado, porque ele já tinha tido filhos, mas era com servas, não era com Raquel. Raquel foi o primeiro filho. E ali cai uma ficha para ele. Quando ele está completo emocionalmente, ele fala, peraí, enquanto eu tô aqui, o rebanho do meu tio tá só crescendo, eu tô fazendo ele prosperar pra caramba. E a minha família? Quando eu vou cuidar da minha família? E nesse momento, quando ele se posiciona, quando ele entende que ele está trabalhando no projeto de outra pessoa, enriquecendo outra pessoa, que ele tem uma capacidade sobrenatural, um dom que é dado por Deus de adquirir riquezas, de multiplicar. O dom de adquirir riquezas vem de Deus, a multiplicação vem de Deus. E Jacó foi visitado por esse dom. Através de um sonho, Deus deu uma estratégia para ele. Quando você se posiciona, Deus vai te dar estratégias. Você não precisa temer, você não precisa ficar temeroso. Ai, e se eu não conseguir, se não der certo? Com Deus não tem como dar errado. O Senhor, Ele visita todos os posicionados que decidiram viver segundo o seu propósito. E ali, naquele momento, José falou assim, não. Jacó falou assim, não, eu não vou mais tolerar isso. Oi, meu amor, minha fotógrafa preferida. Gente, se você estiver precisando de fotografia, aniversário, casamento, evento, ó, a Vera, se você estiver precisando atualizar suas fotos aí do seu Instagram, ó, a Vera é sensacional. A Vera que cobre todos os meus eventos. Inclusive, dia 25/1, na cidade de Limeira, nós vamos ter a nossa imersão Identidade Implacável. Uma imersão que tem transformado milhares de vidas por onde nós passamos. Vidas têm sido transformadas, pessoas têm se libertado de muitas coisas que as prendiam por muito tempo da vida. Então, tem o link aí na minha bio, terminando a live, corre lá, já garanta a sua vaga, porque as vagas já estão se esgotando. Não espere mais, começo de ano já comece aí a todo vapor. E Jacó se posiciona e procura Labão. Vamos lá então, Gênesis 30, do 25 ao 43, diz assim, e chamou-lhe, 25, e aconteceu que como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dai-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais te tenho servido. Irei-me, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Olha isso. Nesse momento, Labão reconhece que Deus estava abençoando ele por causa da presença e do trabalho de Jacó. Mas espera aí, 14 anos, por que ele não falou isso antes? Por que ele não reconheceu isso antes? Por que ele não pagou um salário antes, já que ele sabia que Jacó era tão bom assim, tão abençoado? Porque Jacó tinha ficado quietinho. Por que ele ia pagar se Jacó estava trabalhando em troca de comida e moradia? Não tem o porquê. E esse é o perigo da zona de conforto. E talvez essa tenha sido a sua realidade. Você está trabalhando todo mês só para pagar conta, quando dá para pagar. Por que você está trabalhando no projeto de outras pessoas? Por que não trabalhar no seu projeto, para a sua família, fazer a sua família prosperar? E aqui ele reconhece, fica comigo. E disse mais, determina-te o teu salário e te darei. Ele não disse assim, olha, eu te pago tanto para você ficar. Não, ele falou assim, ó, fala quanto você quer. Para você ver a importância
quantas habilidades Jacó tinha, era muito valioso o que ele fazia. E ele fala o seu preço. Então lhe disse: tu sabes como tenho te servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Nesse momento é como se Jacó tivesse uma venda nos olhos. É como se ele tivesse ficado vendado durante 14 anos, trabalhando em troca de moradia e comida, com o dom, talento, habilidade extraordinária que ele tinha. Talvez seja essa a sua realidade. Você tem dons, talentos, habilidades extraordinárias, mas o medo tem te travado e impedido você de avançar. O medo tem te roubado. O medo tem te paralisado. O medo tem colocado dúvida. Mas se não der certo? Mas se eu não conseguir? Aqui é garantido. Aqui pelo menos eu pago as minhas contas. Ei, Deus não te fez só para pagar conta. Deus te fez para abundar em todas as áreas da vida. E não é só sobre o dinheiro, não. Eu estou falando sobre todas as coisas. Por quê? Porque você, com todas as contas pagas, morando numa casa boa, num carro bom, tendo férias, você vai ser outra pessoa para sua família. Você não vai viver estressado, estressada, xingando, brigando, atolado em trabalho. A tua família precisa de você. A tua família precisa de mais tempo com você. E quando você precisar trabalhar menos, você vai poder dar tudo isso. Você vai poder dar atenção para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Você vai poder dar o seu melhor. Agora, você está cansado, morto todo dia, fazendo hora extra, trabalhando de sábado e domingo, como que você vai conseguir dar o seu melhor para sua família? É humanamente impossível. E quem está falando isso é uma pessoa que trabalhava de domingo a domingo, sem parar, não tinha tempo para nada, para a família, nem para mim. Então eu estou te falando algo que eu vivia e algo que eu estou experimentando hoje. Eu não estou te falando de algo que eu li somente, eu estou te falando de algo que eu tenho vivido, experimentado. Vamos lá pro 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. E aqui ele fala sobre uma estratégia que Deus deu para ele para multiplicar o rebanho. Então ele falou: tudo que for manchado, tudo que for preto, tudo que for rajado, eu fico. E as puras você fica, porque naquela época tinha mais pura. E a estratégia que Deus deu para ele fez com que o rebanho ali que era manchado, o rebanho que era preto, crescesse em uma proporção tão grande que, vamos lá, ó, pro 43, vai lá pro 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentas. Jacó chega naquele lugar sem absolutamente nada e trabalha 14 anos em troca de nada, somente em troca de comer, beber, dormir e casar com a mulher da vida dele. Só que o dia que ele se sente completo, que o penúltimo filho dele nasce, quando ele se sente completo, é como se as vendas dos olhos caíssem. E ele fala: peraí, eu sou inteligente, eu sou próspero, Deus está comigo, eu estou fazendo esse rebanho prosperar, por que não fazer isso para mim? Por que não trabalhar nos meus projetos? E a partir daquele momento, até quem não reconhecia começou a reconhecer. A partir daquele momento ele começou a prosperar de uma maneira absurda. Agora, por que ele ficou trabalhando 14 anos sem salário? Porque ele tolerou. Porque ele concordou. Agora, olhando aí para a sua vida, o que você tem tolerado? Olhando para o ano de 2024, o que você tolerou? Um relacionamento abusivo? Uma saúde toda debilitada, cheia de dor, cheia de problema, insônia, obesidade? Ver seus filhos pendurados no celular dia e noite sem sequer falar bom dia para você? É isso que você tem tolerado? Cobrança na sua porta? Ter que falar não para os seus filhos em todo momento?
ter que engolir coisas, ser humilhado, humilhada. Por quê? Para garantir um emprego, para garantir um salário. Lideranças extremamente abusivas. O que você tem tolerado na vida? Relacionamentos tóxicos. Pessoas que te maltratam, que te humilham. O que você tem tolerado? Eu recebo muitas mensagens. Mulheres que dizem: Lu, eu sofro, eu apanho, mas eu não tenho para onde ir. Eu vou passar fome, eu não sei trabalhar, eu nunca trabalhei a vida inteira. E me ameaça que vai acabar com a minha vida, com os meus filhos. Ei, você só está nesse relacionamento porque você tolera. E se esse homem morrer amanhã, o que você vai fazer na vida? Você não vai se virar? Você não vai trabalhar? Você não vai dar um jeito de cuidar dos seus filhos? É a mesma coisa. Deus te fez para ser cuidada, amada, respeitada. Você, homem, Deus te fez para quê? Para ter uma mulher que te respeite, que te honre. Deus te fez para viver uma vida de paz, de abundância, de prosperidade nessa terra. E se isso não tem sido realidade na sua vida, é porque você tem tolerado qualquer coisa, qualquer migalha. Você tem tolerado viver uma vida de qualquer jeito e não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida por completo, de muita prosperidade em todas as áreas. Deus te fez para ter um relacionamento saudável. Deus te fez para ter um lar com harmonia, com amor, com paz. Deus te fez para ter um corpo sadio, sem dor, sem ter que ficar tomando remédio. Deus não te fez para você ficar passando vergonha. Quantas vezes eu recebo, tenho mentoradas que falam: Lu, eu tenho vergonha de comprar roupa porque nada me serve. Eu vou postar daqui a pouco três relatos de 3 mentorados. Um emagreceu 23 quilos, a outra emagreceu 36 quilos, se eu não me engano, e a outra 15 quilos. Num prazo curtíssimo, menos de 6 meses. E por que não tinha se posicionado? Porque estava empurrando, tolerando. Cada um só vive aquilo que tolera. Se alguém ergue a voz com você, se alguém te pisa na sua cabeça, se alguém te coloca lá embaixo, te joga no chão, é porque você tolera. Experimenta dar um de louco, uma de louca a qualquer hora e se posiciona para ver se vão continuar fazendo isso. Agora, não tem como você se posicionar se você não tiver consciência do que você precisa mudar. Se você não tiver consciência de que tem pessoas tóxicas perto de você te fazendo mal. Agora, Lu, como que eu posso ter essa consciência? Como que eu descubro isso? Mergulhando no autoconhecimento. Mergulhando dentro de você. Recebendo perguntas que vão te tirar da zona de conforto. E essa é a minha especialidade. Eu tenho dedicado a minha vida à transformação de vidas, à ativação de identidade. Eu tenho dedicado a minha vida, eu sou apaixonada por pessoas, em restauração de identidades. Em pegar o diamante mais lindo que tem aí dentro de você e trazer ele para brilhar. Deus te fez para viver como rei e rainha nessa terra. Deus não te fez para viver uma vida mediana, uma vida mais ou menos, empurrando com a barriga. Não vê a hora que anoitece para você dormir, não vê a hora que amanhece para você levantar e deixa a vida me levar, não. Deus te fez para desfrutar dessa vida.